Muito bem. Olá, pessoal. Esse é um vídeo especial, entre aspas. Ele é um pouco diferente dos outros vídeos comuns do canal Cientística, onde tínhamos um vídeo teórico e uma parte teórica e uma parte prática. Esse é um vídeo mais curto, que é só para os alunos da disciplina, os alunos atuais da disciplina, né? Então, como eu estou com um problema, o YouTube está com um problema para renderizar e apresentar os vídeos mais longos, eu vou fazer um vídeo curtinho, só resolvendo a lista. Tá? Então eu não vou falar da parte teórica, só alguns detalhes. E o objetivo aqui é só fazer a lista de exercícios para que você consiga fazer, né? Para adiantar o processo, porque já está bem atrasado, né? A disponibilização dos vídeos das listas práticas. Então peço desculpas pela demora, né, na divulgação dos vídeos. E vamos tentar resolver aqui, né, fazer o vídeo rapidinho por um vídeo mais curto, e depois, assim que esse problema for resolvido, vai ser disponibilizado no YouTube normalmente o vídeo mais longo, com a parte teórica e também com a lista. Tá? Então, vamos começar com a lista 6, que é a lista de regressão linear. Então, vamos dar uma olhada na primeira questão. Então, primeira questão aqui da regressão linear, da lista. Então, em um estudo foi utilizado erroneamente uma amostra de apenas 3 observações para se estimarem os coeficientes de uma equação de regressão, e eu obtive um valor de r² igual a 0,96. Né? A título de brincadeira, foi dito ao analista responsável que, se ele quisesse ainda melhorar os resultados dele, ele poderia tirar uma observação e fazer um n igual a 2. Né? Então a ideia é fazer uma crítica sobre o uso de amostras muito pequenas em modelos de regressão. Então, só demonstrando um pouco melhor, então eu tenho uma amostra de 3 observações. Né? Então, como se eu tivesse um gráfico, né? Como se eu tivesse um gráfico aqui, e eu tivesse só 3 observações, 1, 2, 3. E aí eu vou plotar uma reta. Né? A reta necessariamente vai pegar 2 pontos, né? Ou pelo menos passar entre eles. Então, se os pontos são dispostos dessa forma, a reta passaria algo assim, que não é uma reta muito reta, mas a ideia é que, quando você tem um n muito pequeno, o resíduo, que é a distância entre o ponto entre cada um dos pontos e a reta, também é pequeno. Então, se você tem um n pequeno, o resíduo, a somatória dos resíduos também vai ser pequeno. E aí isso vai impactar no tamanho do r². O r² vai ser mais alto. Então, o que é o r²? Né? É a porcentagem de variância explicada pelo modelo. Né? Então, a porcentagem de variância vai ser alta porque você tem poucos dados para estimar a reta e tem uma variação, né? Um resíduo baixo, um resíduo pequeno. Tá? Então, aqui é só para fazer um comentário mesmo, não tem conta especificamente. Né? Então, o que você escreveria aqui é: o uso de amostras muito pequenas pode afetar os resultados de um modelo de regressão, porque quanto menor o n, menor são os resíduos, né? Os resíduos, que aí lembrando que é a distância entre cada observação e a média, e o dado esperado pela reta, né, que é o modelo. Então, quanto menor o n, menor são os resíduos e maior será o r², que representa a porcentagem de variância explicada pelo modelo. Então, assim, amostras pequenas em modelos de regressão tendem a
superestimar o valor do R quadrado, tá? Fazendo com que o modelo pareça mais relevante do que de fato é, né? Então, aumenta a chance de erro tipo 1. Né? Quer dizer que o erro tipo 1 é dizer que o modelo ele é relevante, quando na verdade ele não é, porque o n é muito pequeno, você não tem validade, aí é uma falta de validade externa. Né? Tá bom? Então, essa primeira é para você relembrar alguns conceitos. Tá? A segunda, observe o banco de dados dummies, né, aqui no SPSS, e aí a gente tem 5 questões. Então, obtenha a matriz de correlação de todas as variáveis do estudo, depois fazer a reta de regressão de vendas sobre preço e horas de treinamento, né? Estime as vendas ao preço de 25 horas e 6 horas, então a gente tem que fazer um modelo. Faça um novo modelo de regressão, tendo como variável dependente as vendas, e como independentes o preço, horas de treinamento, roupa do vendedor e sexo. Tá? Verifique a tabela dos coeficientes e interprete todos eles. E aí, isso aqui é um jeito de treinar, né, porque aqui vai ter variável dummy. Tá? Observe o modelo da questão e verifique os pré-requisitos, né, tolerância e homocedasticidade. Veja se eles são aceitáveis. E depois fazer um modelo com o stepwise. Tá? Muito bem, então vamos ao banco de dados. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a matriz de correlação. Então, vindo aqui no programa, então, a gente vai fazer correlação, tá? Correlação de Pearson. Então, analyze, correlate, bivariate. Tá? Deixa eu até abrir um pouquinho mais para vocês verem aqui. Abrir um pouquinho mais, agora não aparece. Então, analyze, correlate, bivariate. Tá? Aí aqui ele vai abrir uma janelinha que são os dados da correlação. Então, a gente vai fazer correlação entre vendas, preço e horas. Tá? O sexo do vendedor e a roupa dele, se ele está usando Havaianas ou terno aqui no banco, eu não vou colocar porque é uma variável categórica e a gente não faz correlação com variável categórica. Né? Tá? Aqui tem a correlação de Pearson e tem a versão não paramétrica do Pearson, que é o Spearman. Tá? Vamos fazer os dois, a versão paramétrica e não paramétrica, porque caso essas variáveis não sejam normais, já tem os dois juntos. Tá? É só isso, só colocar as variáveis e dar OK. Quando você der OK, já vai aparecer aqui do lado, né? A saída já está aqui do lado. Ó. Ele faz duas tabelas, né? Ele faz o Pearson em cima e o Spearman embaixo. Então você vai ver ó, que vendas com vendas dá 1, né? Que a variável é igual. Então a diagonal aqui principal é 1 e os outros valores são os valores de correlação. Então, ó, repare o seguinte, vendas e preço tem uma correlação 0,43, que é uma correlação negativa. E aí, relembrando, o que quer dizer esse SIG? O SIG, quando você tem um teste de hipótese, quer dizer que tem uma hipótese nula e alternativa. Esse SIG não quer dizer, por exemplo, que essa correlação é boa ou que ela é significante. A hipótese nula desse SIG diz se a correlação é igual a 0. Tá? Então, eu posso dizer, como é significante, que essa correlação ela é significativamente diferente de 0. Tá? E ela é negativa. Então, como eu vou copiar aqui, vou copiar essa tabela, já voltar no Word, aqui, já vou colar ela aqui para descrever. Ó. Tem a matriz de correlação de todas as variáveis do estudo. Então, a gente entra aqui, ó, vou colar tabela, né? Então, essa tabela das correlações. Então, aqui, ó, a gente vai, por exemplo, essa aqui, né? Vamos correlacionar. Então, ó, como que seria a descrição de uma correlação? Então, a correlação entre vendas e preço é R, né, igual a menos 0,43, que representa uma correlação média. Se você olhar no seu caderno, você vai ver que tem aquele método do Cohen, né, que é um artigo de 1969, que ele mostra as taxas de correlação, de 0 a 0,2, 0,2, 0,4, 0,4, 0,6, por aí vai.
Tá? Então, dá uma relembrada nisso. Então, correlação entre vendas e preço é menos 0,43, que representa uma correlação média e negativa. Ou seja, o aumento do preço do produto diminui as vendas. Tá? Então, a ideia da correlação é você reparar que você sempre interpreta uma correlação, seja de Pearson ou de Spearman, pelo número, o valor dela. Então, o valor vai dar a força e o sinal dá o sentido da relação entre as variáveis. Então, quando é negativo, quanto maior uma variável, menor a outra. Tá? Então, quanto mais vendas, menor o preço. Já a correlação entre vendas e horas de treinamento, né, R igual a 0,847, que representa uma correlação preditiva, que é maior que 0,8, é uma correlação forte, uma correlação preditiva e positiva. Logo, ou seja, quanto maior o número de horas de treinamento, maiores são as vendas do produto. Tá? Então a gente já interpretou a relação entre vendas e preço, vendas e horas, agora falta preço e horas. Se você olhar preço e horas aqui, ó, é 0,349. Então, por fim, a correlação entre vendas e preço já foi. Falta só preço e horas, né? Menos 0. Por fim, a correlação entre preço e horas de treinamento é menos R igual a menos 0,349, que representa uma correlação fraca e negativa. Tá? Assim, quanto maior o preço do produto, menor quanto maior o preço do produto, menor o número de horas de treinamento. Essa relação, especificamente, né, de preço e horas, não tem sentido prático. A gente ela não tem sentido prático porque você não supõe que o preço e horas de treinamento sejam relacionados aqui nessa pergunta. Mas a gente só descreveu por uma questão didática, tá? Só para descrever todas as correlações aqui. Tá bom? Então, você olhando, ó, a correlação entre vendas e preço, ela é baixa, mas a correlação entre vendas e horas de treinamento ela é mais alta. Então, você consegue fazer um ranking das variáveis mais associadas com as vendas de um produto, por exemplo. E parece que horas é mais relevante. Tá? Então, a gente descreveu essa primeira parte. Aí, obtém a reta de regressão múltipla sobre preço e horas. Então, a gente vai fazer dois gráficos agora. Vou mostrar como fazer o gráfico de dispersão. Né? Então, o gráfico de dispersão aqui, ele vai ser feito assim. Ó. Vou fechar aqui. A gente vai em Analyze. A gente vai fazer um gráfico. Né? Então, Graphs, Legacy, Scatter. Tá? Vamos fazer os gráficos de correlação. Entrando em Scatter, ele vai abrir uma janelinha perguntando aqui o tipo de scatter que você quer. Você vai pedir um scatter simples, porque são duas variáveis só, x e y. A gente vai fazer dois gráficos. Ok. Aí ele vai te abrir uma janelinha para você colocar as variáveis. Tá? Aqui, x e y. Então, ó, eu vou fazer um gráfico de vendas com preço primeiro. Depois eu vou fazer vendas com horas. Tá? Vendas e preço. Dou OK. Quando você der OK, aqui ele demora um pouquinho, ele vai fazer o gráfico. Deixa eu apagar assim. Aqui, ele vai fazer o gráfico. E olha aqui a cara do gráfico. Tá? Esse é o gráfico de vendas com preço.
Então repare que ele tem uma tendência descendente, só que não é uma tendência descendente tão forte, tá vendo? Tem uns dados embaixo, né? Ele é um gráfico um pouco... A correlação de fato parece que não é tão alta assim, né? Que é o 0,43, menos 0,43, tá? Então é sempre bom fazer o gráfico de dispersão para ter uma ideia da relação entre as variáveis. Ah, eu quero colocar a reta aqui, né, da regressão. Como que eu faço? Clica duas vezes em qualquer lugar do gráfico. Clique duas vezes. Ele vai abrir uma outra janelinha quando você fizer isso. E aí vai ter uma opção no gráfico onde você pode clicar. Deixa eu só arrumar um detalhe aqui. Isso. Então, aqui, né? Quando você clicar duas vezes, vai abrir essa janela. Aí, aqui, ó, vai ter um botãozinho aqui, ó, que é um gráfico com as bolinhas e uma reta, ó, Add Fit Line. Aí, se você clicar aqui, ele vai plotar a reta. Tá, ó, tá? Ele plota a reta. Aqui em cima aparece o R quadrado, ó, 0,18, né? R quadrado, se você pegar o valor da correlação que a gente fez entre vendas e preço, que é menos 0,43, e elevar ele ao quadrado, vai dar esse 0,18. Tá? E aqui, ó, vai ter, dentro do próprio gráfico, tem a retinha. Vai ter a fórmula, tá vendo? A fórmula está aqui, que é a fórmula que representa essa reta. Então, você, olhando a fórmula, você vê que tem vários pontos aqui, ó, que tem uma grande distância entre o valor real e o valor previsto pela reta. Logo, os resíduos aqui são grandes, logo o R quadrado vai ser pequeno. Tá? Então, lembra que a correlação de Pearson, por exemplo, era uma correlação que vê a linearidade. Então, você vê que os pontos aqui eles não são muito lineares, por isso que a correlação não é muito alta. Tá? Daí, se você fechar essa janelinha, ele vai... Se você fechar a janela, ele vai abrir o gráfico para você. Né? Aí você copia ele e cola lá no Word. Né? Vai estar aqui. Você já põe os gráficos de correlação. Aí aqui basta colocar, ó, esse é o primeiro, fiz o primeiro. Aí eu vou fazer o segundo. O segundo é a mesma coisa, você entra lá no Graphs, Legacy, né? Aí vai em Scatter, lá embaixo, Scatter. Ele vai abrir de novo a janelinha dos Scatter simples. Aí você põe em definir, né? O Scatter simples, ele vai te dar aqui o gráfico. Aí você tira o vendas, você deixa, tira o preço e coloca o horas. Tá? E aí roda de novo. Quando você rodar de novo, ele vai fazer para você aqui embaixo o outro gráfico. Ó. Veja que a correlação é bem melhor, né? Então o gráfico é bem mais alinhado, os pontos são mais alinhados. Aí você clica duas vezes no gráfico, em qualquer lugar, ele vai abrir aquela outra janelinha, né? Abrir aquela outra janelinha para você ver aqui, né? Isso. E aí vai ter um botão aqui nesse gráfico que é esse aqui, o Add Fit Line. Aí você clica nele, ele vai colocar a reta. Tá? Ó, veja que o R quadrado é 0,71 agora. Então melhorou bastante, os pontos são bem mais alinhados. Então esse exercício é para você ver mesmo a relação entre o valor da correlação e o valor obtido, né, pela a cara do gráfico. Então você vê que ele é bem mais alinhado. Então aí você copia, né, vai lá no Word e cola lá embaixo. Né? Cola lá embaixo que é a nova correlação. Né? Então a descrição é a mesma, né? Então quanto maior o preço, menor as vendas. E aqui, quanto maior o preço, maior as horas de treinamento, desculpa, mais vendas eu vou ter. Tá? Então isso aqui eu já fiz a questão A. A B, estime as vendas ao preço de R$ 25,00 e 6 horas de treinamento. Aqui eu tenho que fazer a fórmula da regressão linear. Né? Então aqui para fazer a regressão linear, a gente vai voltar lá no SPSS. Então, ó, Analyze, Regression. Deixa eu abrir. Tá vendo mais aqui? Então, Analyze, Regression. Agora acho que vai. Analyze, Regression. Linear. Agora acho que dá para ver, né? Então, Analyze, Regression, Linear, tá? Regressão linear. Quando você entrar aqui,
ele vai abrir a tabelinha da regressão linear. Aqui, né? Aqui é a cara da regressão linear. A variável dependente é o y. Tá? Então eu quero saber os preditores das vendas. Então eu coloco vendas. Quais são os preditores das vendas dentre preço e horas de treinamento? Então seleciono os dois, coloco aqui embaixo. Tá? Já vou mostrar onde ficam os pré-requisitos para você olhar. Então, ó, linear. A regressão linear tem 3 pré-requisitos, né? O tamanho da amostra, então vou supor que eu já fiz o tamanho de amostra aqui, com GPAL e tal. Vai ter a normalidade, principalmente das variáveis independentes, né? Normalidade das independentes. Eu vou fazer com elas normais, assim, com elas desse jeito. Depois eu vou refazer com o Z-score, tá? Caso precise. Eu vou fazer o teste de normalidade também. Então N, normalidade, homogeneidade, N, normalidade, multicolinearidade e homocedasticidade, que é o W-Watson e a tolerância. Então, onde que eu vejo esses dados, né, do W-Watson e a tolerância? Então, colocamos as variáveis. Aqui no Statistics, quando você clicar o Statistics, vai ter essas informações, né, sobre o... Aqui, ó. Então, você tem aqui embaixo, ó, resíduos W-Watson, né, para ver a homocedasticidade, que tem a ver com o efeito de variáveis extrínsecas ao modelo. E esses diagnósticos de colinearidade é a tolerância, que é verificar se tem alta correlação entre as variáveis independentes. Então, se essas duas variáveis, preços e horas, tiverem muita correlação entre elas, vai dar um pau, né? Então, vai criar um índice de redundância. Mas a gente já viu que na questão anterior, a correlação entre preço e horas não é muito grande. Então, tudo bem. Tá? Então, vamos lá. Então, eu marco aqui colinearidade e o W-Watson. Tá? Então, ok. Aí volto aqui, né? E é isso. Aí marco ok de novo. Tá? Então, quando eu marcar aqui o meu ok, o que eu vou ter? Ó, o que ele me dá de tabela? Primeiro ele vai me dar o R square, que é o R quadrado. Então o modelo, ó, é 0.74, né, 0.739. É um bom valor de R quadrado, o modelo é razoável. E aqui, ó, é o W-Watson, deu 1.09. Então, lembra que o W-Watson ele tem que estar entre 0,8 e 1.6, mais ou menos. Ele tem que estar dentro dessa faixa. Como ele está dentro da faixa, ele deu 1.09, parece que não tem variáveis externas que afetam muito aqui o resultado. Parece que a homocedasticidade está boa. Tá? Então, parece que o que gera o efeito sobre as vendas aqui é, de fato, horas e preço, parece um modelo teoricamente razoável. Aí, a gente vai olhar os coeficientes. É isso que a gente vai usar. Tá? Então, eu vou copiar essa tabela e vou voltar lá no Word. Então, ó, estime as vendas ao preço de R$25 e 6 horas de treinamento. Vou colar o Word aqui. Então, ó, como que você interpreta a regressão linear? Né? Então, ó, temos aqui os coeficientes não padronizados. Tá? Tá aqui. Qual que é a diferença entre os coeficientes padronizados e não padronizados? A ideia aqui, aqui na minha luzinha improvisada aqui, a ideia aqui dos coeficientes padronizados e não padronizados, só para você relembrar, é quando eu quero o modelo de regressão com o uso da constante ou não. Tá? Então, isso que define se eu quero um modelo padronizado ou não padronizado. Então, só vou fazer um esqueminha aqui. Quando eu tenho a função, né, aqui meu gráfico. Quando o gráfico cruza o eixo y em algum lugar, esse ponto aqui, ó, ele é o b. Tá? Ele é a constante. E aí eu vou ter um certo coeficiente angular aqui, que vai ser o a, né, que é o impacto. Saindo do ângulo zero, qual que é o impacto que eu tenho? Tá? Esse b ele sempre sai de um ponto. Né? Essa reta que tem aqui é a reta não ajustada. Não ajustada. Tá? A reta ajustada vai ser quando eu pego essa reta aqui e translado ela para passar pelo eixo pelo zero. Tá? Então ela vai ser, deixa eu ver se consigo fazer, ela vai ser paralela à outra, tá? Ela é paralela, então o ângulo feito com o eixo x continua A, tá? Mas ela vai passar pelo zero.
essa reta aqui de baixo é a reta ajustada. Tá? É a reta ajustada. Bom, então essa é a diferença. Na reta ajustada, eu uso os meus dados reais. Né? Aqui são os dados reais que eu coletei. Aqui, na reta ajustada, os dados vão estar padronizados em Z-score. Tá? Como ele vai estar padronizado, a média é 0, então vai passar aqui pelo 0. Tá bom? Então, voltando aqui no Word, vamos fazer a fórmula baseada nos coeficientes não ajustados. Tá? Em alguns artigos você vai ver os coeficientes não ajustados, em outros o ajustado. Se você olhar ó, aqui, ele não tem... Aqui no beta, né, ele não tem a constante, tá vendo? Ó? Porque a constante é 0. Tá? Aqui é como se a constante fosse 0. Então ele passa pela origem. Tá? Então esses valores são com a constante 0. Esses valores são com a minha variável real. Então como é que eu monto a equação? Tá? Então, estime as vendas ao preço de R$ 25,00 e 6 horas de treinamento. Então eu vou ter, a equação vai ser vendas igual a um B, né, mais um certo A vezes o preço, mais um outro A1 vezes as horas de treinamento. Tá? Então, pega minhas duas variáveis. O que eu vou fazer agora é colocar os números. Então, eu vou ter vendas igual. O B, ele é a constante. Ó. A constante é esse número. Então, 112,469. Tá? Essa é a constante. Tá vendo que o sinal aqui do preço é negativo? Então, menos 0,631, né? Vezes o preço, o coeficiente, o sinal do horas é positivo, então mais 2,706 vezes as horas. Tá? Então agora eu tenho uma equação. Ó. Se eu coloco um valor de horas e um valor de preço, é só fazer a conta e eu vou ter a estimativa das vendas. Então o que eu vou fazer agora? Estime as vendas ao preço de R$ 25,00 e 6 horas de treinamento. Então, eu quero saber as vendas. 112,469 menos 0,631, aí abre parênteses, vezes o preço. Quanto que é o preço? R$ 25,00. Tá? Mais 2,706 vezes as horas, que são 6 horas. Aí você faz essa conta, né? Você faz essa conta e você vai ter o valor de vendas. Aí é só fazer essa conta aqui. Faça essa conta rapidinho e você vai ver o valor de vendas aqui. Tá? É só resolver essa equação. Tá bom? Já está com todos os números, é só somar e multiplicar o que precisar. Tá? Então, a gente já resolveu isso. Então, estime as vendas ao preço de R$ 25,00 e 6 horas de treinamento. Outras coisas da regressão linear que são importantes. Veja aqui, ó, que você tem um teste T, né, na regressão. Tá? Você tem um teste T na regressão linear. O que esse teste T testa? A hipótese nula desse teste T é que esse coeficiente aqui ele é igual a 0. Tá? Ele é igual a 0. Então, como que seria a interpretação? Vou até escrever mais um texto. Interpretação da regressão linear. Tá? Então, ó, segundo a regressão linear realizada, o valor de teste T não foi significativo para preço. Se você olhar ó, o P do preço deu 0,10, né? Mas foi significativo para as horas de treinamento. Tá? Que o P é 000, né? Então, 0,001. Tá? Não foi significativo para o preço, mas foi para as horas de treinamento. Se você olhar aquela tabela em cima, né? Então, o Durbin-Watson foi aceitável, né? Que deu um valor, acho que é 1,09. E a tolerância, que se você olhar na tabela aqui em cima, ela está aqui do lado, foi de 0,878, que é uma tolerância boa. Então, você tem que lembrar que a tolerância tem que ser maior que 0,8, então as variáveis têm que se tolerar. Tá? Então, o preço e as horas não têm uma alta correlação, elas se toleram ficar ali. Tá? Então, o modelo está bom.
Tá? O modelo não tem variáveis externas que parece que estão afetando, e também a tolerância não é alta. Tá? A tolerância é alta, então as variáveis não têm multicolinearidade. Tá? E o que a gente pode interpretar quais são os preditores para as vendas, o preço ou as horas de treinamento. Parece que as horas de treinamento elas são mais importantes para prever as vendas do que o preço do produto. Tá? É isso que a gente pode tirar, porque o preço não deu significante. Se você olhar o valor de B, ele é bem perto de zero, né, 0,63, então o ângulo que ele gera na variável, na reta ele não é grande. Já o valor das horas é bem mais alto, né, em relação ao preço. Tá? Então essa é a interpretação que a gente faz. Então a pergunta aqui é: quais são os preditores para as vendas, dentre preço e horas de treinamento? O preditor são as horas de treinamento. Essa é a resposta dessa questão B. Né? Aqui. Então, agora vamos para as próximas. Faça um novo modelo de regressão, tendo como variável dependente as vendas e como independentes o preço. A gente vai usar todas as variáveis. Então, verifique a tabela dos coeficientes e interprete todos eles, independente da sua significância. Tá? Então, aqui a gente vai treinar usando o método Enter. Então, vamos voltar lá no output. Aqui, né? Deixa eu botar aqui de novo. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Botar aqui de novo. Então, vamos lá. Analyze, Regression, linear. Tá? Aí aqui vai ser a mesma coisa. Vai continuar um modelo sobre vendas, só que tem preço e horas. Eu vou adicionar sexo do vendedor e a roupa dele. Tá? A roupa dele. Então agora eu tenho as 4 variáveis, sendo que eu tenho 2 dummies. Uma é o sexo, masculino e feminino, e a roupa, se é havaianas ou terno. Tá? Eu tenho 2 dummies aqui. E eu vou usar um método Enter. O Derby Watson e a tolerância já está marcado, então basta dar OK. Quando eu der OK, ele vai fazer esse novo modelo de regressão. Veja que o R quadrado é 0,79, então o modelo ainda está bom. O Derby Watson é 1,13, ainda está aceitável. Tá? E aí você vai ter a tabela dos coeficientes aqui embaixo. Então a gente vai copiar essa tabela, voltar aqui no nosso Word, né, e vamos colar aqui essa tabela. Tá? A gente colou a tabela dos coeficientes. Vamos interpretá-los. Então, aqui a gente tem o seguinte. Interprete independente de dar significante. Mas vamos ver. Então, horas de treinamento continua significante. Beleza. Preço não é, né, como era anteriormente. Tá? Então, o preço do produto não é significante, o que importa são as horas. A roupa do vendedor, se ele está usando havaiana ou terno, é significante, mas o sexo do vendedor não. Tá? Só que, se a gente olhar a tolerância para algumas variáveis deu menor que 0,8. Né? Deu menor que 80%. Então, parece que tem uns problemas de multicolinearidade aqui. Parece que tem algumas dessas variáveis que estão se relacionando. Tá? A gente vai ter que descobrir o que é. Mas, né, nessa questão C, a gente só vai interpretar. Tá? Então, vamos fazer uma interpretação mais completa. Então, segundo modelo de regressão, temos que o preço, vamos em ordem. O preço do produto. Vamos falar do modelo completo. Né? Segundo modelo de regressão, temos que o R quadrado foi de... deixa eu pegar aqui na outra tabela. Foi de 0,793. Então, 79% da variância dos dados foi explicado pelo modelo, né? 0,79. O Derby Watson foi de 1,13. Então, baixa evidência de homocedasticidade, que é o efeito de variáveis externas, né? Certo, então essa parte mais formal. Então, sobre as variáveis preditoras,
temos que, então, começamos. Preço não foi considerado um preditor. Por quê? Porque o valor de T, né? O T deu maior que 5%, então o P é 0,11, tá? Aqui, ó, esse valor aqui em cima, 0,11. Então, como o valor não é significante, quer dizer que esse valor aqui, você não pode dizer que ele é significativamente diferente de zero. Ele é algebricamente diferente de zero, mas ele não é significativamente. Se você reproduzir esse estudo, pode ser que ele dê zero. Ele dê muito perto de zero. Então, o impacto dessa variável é baixo. O preço não foi considerado um preditor, mas podemos interpretar que a cada R$1, é uma unidade de preço, né? A cada R$1 a mais no preço do produto, diminui 0,615 nas vendas do produto. Então é assim que você interpreta na regressão linear, né? Então a cada uma unidade dessa variável a mais, cada uma unidade no preço a mais, vai diminuir 0,61 nas vendas. Tá? Então é isso que a gente tem que treinar. Então, horas é um preditor. Então, o P deu significante, né? 0,0001. Aqui. 1. E podemos dizer que a cada 1 hora a mais, é na unidade da variável, tá? Então, na regressão linear, entra uma variável real no x, é uma variável real no y. Cada 1 hora a mais de treinamento do funcionário aumenta 2,294 nas vendas do produto. Tá? 2,2 produtos a mais, né? 2,3 produtos a mais. Tá? Aí, agora sexo do vendedor. Sexo do vendedor é importante, porque agora é uma variável dummy. Né? Como ela é uma variável dummy, vamos voltar aqui rapidinho no banco de dados, só para mostrar um detalhe. Aqui, né? Ó, você tem Havaianas, né? A roupa do vendedor, Havaianas e terno. Tá? Tem um botão aqui em cima, que está escondido, eu vou abrir mais aqui, que é esse 1A aqui. Ó. Clica nele, você vai ver os labels, né? Tá? Então, ó, roupa do vendedor tá como 1 e 2. Certo? 1 e 2. A categoria menor vai ser a referência, vai ser o 0. A categoria 0. Tá? Então, sexo e roupa do vendedor vai ser a categoria 0, vai ser a roupa 1, que é a Havaiana. Tá bom? Tá? Então, a minha referência é a Havaiana. Então, quando é que a gente fez na aula como 0 e 1, né? Então, aqui, a Havaiana vai ser a categoria menor, então ela vai ser o 0, e o terno vai ser a categoria 1, tá? Que é um número maior. Tá bom? Então, a interpretação vai ser em cima do terno. Tá? Vamos voltar aqui na resposta para você ver a tabela. Então, ó, esse valor aqui do... eu falei da roupa, mas tem o sexo também. Então, deixa eu voltar aqui. O sexo do vendedor, o 1 é o masculino, 2 é o feminino, né? Então são as mulheres. Tá? A interpretação vai ser em cima das mulheres. Então vou voltar aqui. Então, ó, sexo do vendedor. Então, lembre que quando a variável é dummy, né, esse valor representa a diferença entre as médias dos grupos. Então, eu vou ter vendas, né? Vou até fazer uma observação aqui, ó. Observação. O valor do coeficiente. O valor do coeficiente. No caso da variável dummy, representa a diferença entre os grupos. Tá? Aqui no caso vai ser a diferença nas vendas entre homens e mulheres.
tá? Que no caso do sexo do vendedor. Então, o que parece aqui? Que a diferença entre homens e mulheres é 2,47 produtos. Tá? Se eu olhar que o grupo maior aqui no caso é a mulher, então, como deu positivo, as mulheres vendem 2,4 produtos a mais do que os homens. Então é como se eu tivesse aqui, ó, vou até colocar aqui mais um gráfico, ó, como se eu tivesse aqui o gráfico, aí eu tenho homens, que é o grupo 1, e mulheres, que é o grupo 2. Então eu vou ter um certo valor dos homens, de média, e eu sei que as mulheres, como ela é o grupo 2, ela vai estar mais para cima, e essa diferença entre homens e mulheres vai ser o 2,476. Então, eu não sei a média de homens de venda, nem das mulheres, mas eu sei que as mulheres vendem 2,47 produtos a mais. Tá? Então, sexo do vendedor, podemos dizer o seguinte, não deu significante, né? Então, o sexo do vendedor não é uma variável preditora, mas podemos dizer que as mulheres vendem, em média, 2,476 produtos, vendem em média 2 a mais que os homens. Tá? E aí, por fim, falta a roupa do vendedor. Tá? A roupa do vendedor, ó, vê que deu menos, ela deu significante, né? Então, a roupa é um preditor, né? E podemos dizer, o grupo 2, aqui no banco de dados, é o terno. Tá? Podemos dizer que quando o vendedor usa terno, ele vende 6,709 produtos a menos que quando o vendedor usa Havaianas. Tá? Então, parece que se o vendedor tiver de Havaiana, ele vende mais do que de terno. Tá? Certo. Então, essa é a interpretação. Por que eu coloquei a menos? Porque tem um sinal negativo aqui. Ó. Tá? Então, a categoria 2, né, se você olhar o gráfico que eu fiz aqui embaixo, ó, homem e mulher, troca por terno e Havaiana. Tá? Então, quando eu tenho a categoria mais alta é o terno e a categoria menor é a Havaiana. Tá? Então, eu sei que quem... Aí, na verdade, o gráfico fica para baixo. Né? Quem usa Havaiana, quem usa terno, vem de 6,7 a menos do que quem usa o terno. Tá? Então, treine isso, dá uma olhada no banco de dados e pegue isso importante pegue isso direitinho, porque isso é muito importante para interpretação dos resultados na regressão. Tá? Então aqui já interpretamos. Tem só um detalhe que falta. Em relação à tolerância, temos que ela é baixa para... A gente tem que ver aqui quais as variáveis. Ó, o preço está menor. Na verdade, o que está mais baixo é a roupa do vendedor e as horas. Né? Todas estão menor que 0,8. Né? Então, em relação à tolerância, temos que ela é baixa para todas as variáveis, indicando problemas de multicolinearidade. Então, esse resultado ele não é final. Tá? A gente tem que verificar aqui. Deve ter algum problema de multicolinearidade entre essas variáveis. A gente já viu que preço e horas não é, porque a gente já fez na A a correlação entre elas. Deve ser o sexo do vendedor ou a roupa que está dando algum problema ou entre as variáveis ou com preço e horas. Tá? Então, ó, observe o mesmo modelo da questão C, né, o anterior, e verifique os atributos relacionados à multicolinearidade e homocedaticidade. Eles são aceitáveis? Então, refaça o modelo usando stepwise e veja se os indicadores melhoraram. Então, aqui, a gente já vai mencionar que o Derby-Watson está aceitável. Né? Ele deu 1,13. Né? 1,13. Mas o modelo não apresenta boa tolerância.
né, indicando problemas de multicolinearidade. É uma alta correlação entre as variáveis independentes, que são os x do modelo. Tá? Então, é isso. Caso não seja, caso tenha algum problema, refaça o modelo usando o método stepwise. Então vamos ver, ó, porque aqui o que deu significante, né? Horas e a roupa do vendedor. Esses são os dois preditores aqui. Vamos refazer o modelo? Vamos voltar aqui. Vamos refazer o modelo. Regression linear. Vamos refazer o modelo só trocando, colocando o stepwise. Então, aqui, né? Então, a gente faz o mesmo modelo, a única coisa que eu vou mudar aqui de enter para stepwise. Tá? Ou seja, o modelo stepwise ele faz por partes, ele não faz um modelo com todas as variáveis. Ele coloca uma de cada vez e vê se o r quadrado vai aumentando. Tá? Aí você dá OK. Né? Quando você der OK, ele vai fazer aqui, né, as variáveis que foram inseridas. Aí, ó, ele fez dois modelos, tá vendo? Ele fez uma vez, ele colocou uma variável, depois colocou outra e parou. Tá? O Derby Watson aumentou um pouquinho, mas não muito. O r quadrado aumentou um pouco, né? Então o modelo 2 tem que ser melhor que o 1, para o modelo existir. E aí a gente vê os coeficientes. Né? Nos coeficientes, ó, veja o que aconteceu. Ele vai fazer o modelo final só com as variáveis relevantes. Então, ó, vou voltar aqui. Vamos colar aqui embaixo. Aqui é um modelo com stepwise. Tá? Então, aqui. Ó, agora ele fez um modelo 1 em que ele colocou horas de treinamento. Tá? Ele colocou horas de treinamento, a variável é significante, ela entrou. Depois ele fez horas e roupa de vendedor. Ele fez o segundo modelo. Então, as horas continuaram significantes, a roupa do vendedor também. Beleza. Aí ele foi colocar uma terceira variável. Só que a terceira variável não deu significante. Não, o r quadrado não aumentou. Então ele parou no 2. Então esse 2 é o nosso modelo final. Só que se você olhar, ó, a tolerância continua baixa. Né? A tolerância continua baixa. Isso quer dizer o quê? Né? Quando a tolerância continua baixa. Quer dizer que essas duas variáveis aqui, roupas e horas de vendedor, tem algum problema. Tá? Tem algum ruim. Tá? Essas variáveis. Tá? Então, roupas e hora de vendedor, tendo a tolerância tão baixa, deve ter algum problema aqui na relação dessas variáveis. Elas não estão se tolerando muito bem. Como que a gente faz para verificar? Roupa é uma variável categórica, né? Então, havaiana ou terno. E horas é uma variável contínua. Para verificar se essas variáveis têm relação, eu posso fazer um teste T, né? Porque eu tenho duas categorias, ou uma A nova. Então vamos fazer um teste T aqui, só para verificar se essas variáveis têm uma relação significante. Porque se elas tiverem, é ruim, você tem um viés. Então, ó, comparar médias, teste T independente. Né? Teste T independente. É um teste T simples. Tá? Então, eu venho aqui, coloco, minha variável de grupo é a roupa, né? E eu tenho dois grupos, então você clica no Define Groups. Clica no Define Groups, grupo 1 e 2, né, que eram os grupos que estão no meu... Aqui, né, 1 e 2, que são os grupos que estão no meu banco de dados. Então, a saber, a havaiana e o terno, 1 e 2. Né? Aqui. Aí eu volto aqui e coloco a variável que é o horas. Né? Então é horas e roupa do vendedor, que eu acho que deu um ruim. Tá? E aí eu dou OK. Quando você rodar aqui, quando você fizer aqui o OK, né? O que vai aparecer aqui? Ó? Ele fez um teste T independente. Né? Aqui. Tá? Ó, o Levene está OK. Se você olhar o T, ó, ele deu significante. Então o que quer dizer? Quer dizer que tem diferença entre a roupa do vendedor e as horas de treinamento. Ó. Quem usa Havaiana foi treinado 10 horas. E quem usa terno foi treinado só 5. Então, aqui temos um problema. Você não sabe se o efeito que você está observando é das horas de treinamento ou da roupa do vendedor. Porque você tem um viés de seleção. Os vendedores que usam Havaianas foram treinados mais tempo do que o terno. Então isso é um viés de seleção. Né? Então, isso deu um problema. Tá?
Então, o que a gente escreve aqui, né, na resposta da D é apesar do modelo stepwise, as variáveis preditoras foram horas de treinamento e a roupa do vendedor. No entanto, a tolerância continua baixa, né, que é em torno do 0,63, o que indica que essas variáveis possuem relação, né, possuem relação significante. E isso pode induzir a um viés de interpretação dos resultados. Tá? E aí, olha aí. Observe o modelo com stepwise da questão D, que foi isso que a gente fez. Como fazer para lidar com a multicolinearidade presente no modelo? Qual seria uma possível explicação? Então, aqui a gente já responde ela, né? Então, para verificar a interação, a multicolinearidade entre horas e roupa do vendedor, foi feito um teste T independente. E aí a gente coloca o resultado do teste T, né? Então, vou copiar aqui, né, colocar a tabela das médias, tem que colocar, né? Você consegue ver. E colocar o resultado do teste T também. Tá? Então, aí você coloca o teste T, mostra que, se a gente olhar aqui, né, que deu significativo, né, mostra que existe diferença significativa entre o número de horas de treinamento entre vendedores que usam terno ou havaianas, né? Aí você coloca que o T é igual a 4.094 e o P é 0,001, sendo que os vendedores com havaianas foram treinados por 10,4 horas em média e os de terno por apenas 5,8 horas. Isso indica um viés de seleção, onde apenas onde não sabemos qual variável de fato impacta as vendas, se é a roupa do vendedor ou as horas de treinamento. Então, isso mostra que esse foi um estudo mal conduzido, né? Esse estudo tem um viés. Então, você colocou duas variáveis que têm uma relação entre elas, deu pau no modelo, você não consegue interpretar. Tá? Então, como fazer para lidar com a multicolinearidade? Então, a gente descobriu qual é a fonte da multicolinearidade e a possível explicação é essa, né? Que tem uma relação entre roupa do vendedor e horas. Tá? Então, não dá para saber quais são os preditores de fato das vendas, né? Considerando todas as variáveis. O que você pode fazer aqui, né? Isso vale para sua experiência, por exemplo, é tirar uma das variáveis de cada vez. Então, vamos fazer de novo regressão linear. Então, vou rodar de novo uma regressão linear. Então, eu já vi que horas de treinamento e a roupa do vendedor têm multicolinearidade. Tá? Se eu tirar a roupa do vendedor, as horas vai dar significante. E se eu tirar as horas, a roupa vai dar significante. Então, eu vou rodar uma vez só para mostrar sem a roupa. Tá? Então, preço, horas e sexo. Fazendo o modelo stepwise. Então, ok. Ele fez um modelo só.
E aí se você olhar aqui as variáveis, os coeficientes, ficou só a variável horas. Então, tirando a roupa do vendedor, as horas são relevantes. Tá? Tranquilo. Então, até aí tudo bem. Então, eu vou voltar de novo na regressão linear. Né? Volte de novo na regressão linear. E agora eu vou tirar as horas do treinamento e colocar a roupa, tá? Do vendedor. E aí dou OK. Quando eu rodar aqui, ficou a roupa. Então parece que não dá para saber. Não dá para saber, tá? Então, nesse caso, né, como não dá para saber, você vai ter que... não tem como resolver. Né? Então foi realmente um viés de seleção dos dados. Tá? Isso pode acontecer muito nas pesquisas. Muito. Porque as pessoas coletam muitas variáveis e não verificam a multicolinearidade entre elas. E aí você pode gerar esses problemas de discussão de resultado. Tá? Então, a grande mensagem final aqui da regressão linear, ela é um teste mais simples, mas você tem que fazer várias vezes e com cuidado. E sempre levando em conta a tolerância e a homocedasticidade, né, o W-Watson, tá, na hora de interpretar os resultados. Por isso que a regressão linear, né, é chamado teste de modelagem, porque você vai modelando, né, você vai fazendo o modelo aos poucos e construindo, em função da sua teoria, o modelo mais explicativo. Tá? Então, essa é a recomendação final dessa lista, né, desse vídeo. Toda vez que for fazer uma regressão linear, verifique os pré-requisitos. Tá? Vou deixar como exercício, aí um exercício só para você treinar, não precisa fazer nessa lista, mas um exercício, verifique a normalidade das variáveis independentes, horas e preço, e caso essas variáveis não sejam normais, faça a lista novamente. Tá? Faça a lista novamente e verifique se existe diferença. Tá? Existe diferença nos resultados. Então isso aqui é só como treinamento a mais, caso você queira explorar um pouco mais a regressão linear, que é um teste muito legal, dê uma olhada nisso. Tá bom? Então, essa é a nossa lista. Tá? Terminamos aqui a lista 6 e aguarde agora o vídeo para a próxima lista, a lista 7. Tá? Então, obrigado por chegarem até aqui e até mais.